hoje com um dos caras mais importantes da história do futebol. Um argentino que faz história no Internacional, campeão da Libertadores em 2010, se preparando para disputar a 11ª Libertadores da história. Ter 11 Libertadores no currículo não é para qualquer um. Alessandro, obrigado por receber aqui o Fox Sports. Você é o nosso convidado especial no Visão Fox, porque a tua visão de futebol é muito legal para a gente poder acompanhar. Muito obrigado por ter vindo a Porto Alegre, por nos visitar a nossa casa aqui. E feliz, contente por mais uma Libertadores, mais um ano no Inter. Continuar trabalhando para dar o meu melhor para o clube, que o clube merece, né? Alessandro, você está no dia a dia jogando, se concentrando, correndo, dando entrevista, fazendo gol, dando explicação. A vida do boleiro não é fácil, né? Talvez você vai viver mais tranquilamente o dia que você deixar o futebol. Se é que vai deixar o futebol tão cedo, porque eu acho que você não vai deixar o futebol tão cedo. Mas imaginar ser elogiado pelo grande rival, cara, acho que só você. Eu estou falando do Renato Gaúcho, que te elogiou um dia desses. Claro que existe uma rivalidade Inter e Grêmio que a gente sabe, mas a grandeza de alguém que consegue ver algo de bacana também no oponente. Mas então, é muito boa a tua pergunta, a tua colocação, porque me dá a oportunidade de devolver esse elogio, né? Mais que elogio, eu acho que é um reconhecimento ao trabalho. É muito difícil aqui no Sul reconhecer o outro, né? Quando tem uma cor diferente. O Renato é um cara muito inteligente, né? Eu não posso falar que eu gosto de tudo que ele fala, porque quando bate no nosso time, a gente não gosta. É como a gente também, essa corneta sadia que a gente fala faz parte do nosso futebol e eu acho que tanto eu como ele entendimos muito bem isso aí. Nós tivemos umas cornetas passadas lá no primeiro passo dele aqui no Grêmio, foi bem legal. E a gente se dá bem, né? A gente se cumprimenta, se dá bem. Eu agradeço a ele pelo reconhecimento e é um motivo de grandeza dele. Alessandro, ainda não dá para falar de Grenal na Libertadores, porque o Internacional tem essa prévia, né? Vai enfrentar a Universidade de Chile, Laú, depois tem mais um outro embate, né? Até chegar à fase de grupos. Mas qual seria a importância para a rivalidade local e brasileira? Porque Internacional e Grêmio é um negócio que só quem veste essa camisa e a camisa do outro lado sabe realmente a importância. Como seria um Grenal de Libertadores? Seria importantíssimo, né? Para aqui, para nossa cidade, para o Sul, para Porto Alegre, para o futebol brasileiro, para a história do futebol gaúcho. É óbvio que nós temos um caminho a recorrer, que vai ser difícil, volto a repetir. Nós temos duas fases que a gente não queria jogar, mas infelizmente o Campeonato Brasileiro nosso, a gente nas últimas rodadas não conseguiu cumprir com o objetivo. Mas temos totais condições de passar essas fases, respeitando nossos adversários, com uma ideia nova de jogo, com um treinador novo, uma filosofia de trabalho diferente, mas que a gente já vai captando, vai absorvendo algumas ideias que foram já treinadas nesses quase 25, um mês de trabalho, e que já deu para ver nos primeiros jogos do Gauchão que a gente já consegue fazer com que essas ideias a gente possa mostrar nas partidas. Então o time vai continuar crescendo com o decorrer das competições, só que não tem tempo, né? Libertadores não tem tempo e é difícil. Agora, Alessandro, vamos ver pelo lado positivo. O time também queima algumas etapas, né? Porque chega na fase de grupos já tendo enfrentado 4 duelos anteriores. Claro, há o risco, como você explicou, se não se classifica, o Corinthians está nessa situação que outro brasileiro também, né? Precisa passar por essas duas prévias. Mas cria também essa experiência. Para você, não porque você já tem 11 Libertadores, mas para de repente quem tem menos Libertadores já não quebra um pouco o gelo aí, não? Não, para mim também. Eu vou te falar que
toda Libertadores você vai falar que tem frio na barriga, né? Tem? Sempre. Sim? Sempre. Eu acho que esse frio na barriga acaba quando a gente larga o futebol, quando encerra a carreira. O fato de jogar um clássico, jogar uma final, jogar um jogo importante, mais uma Libertadores, isso aí a gente leva dentro, né? Isso aí é do atleta. E isso aí vai mudar e vai acabar quando largar minha carreira e parar de jogar. Até o último dia não continua sendo igual. Esse frio na barriga existe, mas Libertadores são todas diferentes, né? Tu enfrenta adversários diferentes, estádios diferentes, um ambiente diferente. O ambiente tem muito a ver, tem muitos campos que são difíceis de jogar, né? A torcida faz muita diferença, né? Em casa para o adversário. Como faz diferença a nossa quando jogamos no Beira-Rio, como fez diferença o ano passado, muitos jogos da Copa do Brasil e Libertadores também. Então a gente precisa contar com o apoio do torcedor, mas sempre vai depender do nosso trabalho dentro do campo. Então eu vou perguntar para você, na lata, o que é saber jogar Libertadores? Porque ela é diferente, isso a gente concorda. Ela é diferente. Bom, nós temos um exemplo muito recente que é o River, né? Na minha época, quando eu estava no River era Boca. Naquele momento do Boca que a gente ganhava o campeonato local argentino e Boca ganhava a Libertadores. Foi assim que também na década de 2000 a 2010 ganhou 3 ou 4. Está acontecendo com o River. Eu acho que o atleta argentino é diferente. Não tenho nenhum problema em falar isso e sempre citei porque por alguma coisa tem muitos atletas argentinos aqui no Brasil jogando. Sim. Lá atrás o Mascherano, o Sorin, Filiol no Flamengo, Conca no Fluminense, Montilho no Cruzeiro. Abriram essas portas, fizeram um trabalho bem legal para que a gente chegasse e tivesse essa continuidade. Teve no Corinthians. Então a gente aproveitou isso aí, continuou com esse trabalho dos jogadores argentinos no passado e cada vez tem mais, porque o argentino eu acho que é diferente. Ele sofre um pouquinho mais quando perde, ele tem um caráter, uma personalidade um pouquinho diferente ao atleta brasileiro. O que nós falamos e não é criticar, senão é diferente. Sim. Não digo que seja melhor ou não. Sim. Porque o atleta brasileiro sofre menos. Eu gostaria também de muitas vezes sofrer menos. E não que não tenha responsabilidade no que faz, senão que ele vive de outra maneira. A gente tinha uma visão, eu tinha uma visão que o atleta brasileiro ele jogava se divertindo, mais que o argentino. Continua sendo assim muitas vezes, a gente viu o Ronaldinho, o Kaká, o Ronaldo, Rivaldo. Talvez por isso ele sofra menos quando o time perde. Pode ser. É uma boa tese essa daí. Eu tinha essa visão antes, né? Quando assistia Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Não que não sofram quando perdem, porque estamos falando de jogadores estrelas, que foram estrelas mundialmente. Eu acho que são momentos também, né? Momento das equipes, momento do futebol. O River hoje é uma exceção no futebol argentino, né? Pelo que ele está mostrando há 5 anos com uma maneira de trabalhar e com o uma mesmo política, treinador, né? Que é um negócio histórico. Né? Treinador argentino, você sabe, são 47 times que terão disputado a Libertadores 2020, com a prévia até chegar à fase de grupos. Desses 47 times, Alessandro, 16 têm técnicos argentinos. Olha como os argentinos, né, conseguem ganhar espaço e respeito quando a gente fala de treinador. E o Brasil só tem 5 treinadores na Libertadores. É incrível, né? Que são os treinadores que estão em times brasileiros. Sendo que desses 8 times brasileiros, 3 são dirigidos por estrangeiros. O argentino Cudê, né? Tem o treinador no Internacional, e os portugueses, Gesualdo dos Santos e Jesus do Flamengo. Por que isso?
Porque eu também tenho essa visão que o técnico argentino... Bom, você vê na Europa, né? Infelizmente, a gente não fala de treinador brasileiro, né? E os argentinos estão aí na Europa já há um grande tempo. Sim, já passaram, né? O Filipão, o Lucha. Mas em número, né? Eu acho que ele tem maior quantidade. Sim, sim. Hoje a gente pode encontrar maior quantidade. Exato. Pode encontrar um revezamento e uma nova geração vindo dos treinadores argentinos muito boa. Os treinadores argentinos se renovaram. Você cita alguém? Não, por exemplo, o Pochettino fez um trabalho no Tottenham impressionante. Não trabalhou na Argentina. Ele acabou com a carreira dele e ele começou a trabalhar fora. É verdade. O Simeone trabalhou na Argentina e foi para o Atlético de Madrid, está aí há 8, 9 anos. Sim. O Gallardo, obviamente a gente projeta para ele um trabalho na Europa, né, daqui a pouco. Sim. Não que não tenha treinadores brasileiros muito bons. Não. Que tem muito bom. Tem o treinador do Corinthians agora, o treinador do Corinthians, que era o Thiago Nunes, que ele fez um trabalho excepcional no Atlético Paranaense. E a gente vê que ele é um treinador novo, com muito boas ideias, que joga de igual por igual com qualquer um, e fez isso no Atlético, e que pode ter um futuro muito bom. O argentino vem aqui, é aceito e faz um bom trabalho. Treinador. E o contrário, o brasileiro treinador trabalhando na Argentina, é pouco comum. Não, teve muitos. Teve muitos, mas ultimamente qual, né? Não, ultimamente não tem. E atleta também, se a gente vê atletas brasileiros na Argentina, bom, o Silas fez história em São Lourenço. Sim. Ricardo Rocha passou rapidamente. Assistia o jogo do Silas, camisa 10, clássico. Charles, atacante, que era do Bahia, lembra dele? Não lembro. Mas o Yarley. Yarley no Boca. No Boca. Sim. Não sei se o Carlos Alberto jogou no Boca, o zagueiro. Sim. Pouco tempo. Tem o lateral também, o Baiano. Mas não são muitos, né? A gente pode falar de muitos atletas argentinos, jogadores aqui no Brasil, hoje, e não tem como se comparar com atleta brasileiro na Argentina, é pouco. Se tu pedir uma explicação para mim... Eu estou pedindo porque eu não consigo até hoje. Eu levaria jogadores brasileiros para a Argentina para melhorar nosso futebol. O atleta brasileiro, tecnicamente hoje, é muito melhor que o atleta argentino. O futebol argentino hoje piorou um pouquinho nos últimos anos. Né? E o futebol brasileiro consegue se mantendo, mesmo vocês que analisam o futebol, muitas vezes criticando maneira de jogar, ou gostando, não gostando, mas hoje o futebol brasileiro continua sendo muito mais competitivo, muito mais difícil que o futebol argentino. Eu gostaria de falar do futebol argentino que seja hoje o melhor, mas a gente sabe que não é. E isso faz parte do nosso crescimento. Primeiro, reconhecer que o nosso futebol teve uma queda muito grande. Mas aí Brasil e Argentina se assemelham, Alessandro, até pela questão financeira, né? A Argentina não consegue segurar os grandes craques, o Brasil também não. Isso é fato, isso é uma coisa que une. Além da técnica dos jogadores, né? Porque argentinos e brasileiros sabem jogar bola. A dificuldade dos clubes financeiramente de segurar atletas, ela é evidente. Sim, existe uma pequena diferença ainda entre Brasil e Argentina nisso, né? O Brasil... Algumas equipes que hoje tem um pouquinho mais de poder, têm um poder econômico melhor, elas conseguem segurar alguns jogadores que poderiam jogar na Europa tranquilamente. Hoje o Flamengo é o exemplo. Flamengo e Palmeiras, que eu acho que estão acima, falando economicamente, podendo fazer e contratar pontos importantes dos jogadores que eles querem, não ir para o mercado e ver o que tem, não. Procurar o jogador que eles querem. Bom, essa primeira... Voltamos com o D'Alessandro aqui no Visão Fox. D'Alessandro, quando o cara é muito importante para um time de futebol, decisivo, líder e tal, a gente costuma dizer que ele é o técnico em campo. Você, para mim, é o técnico em campo. O que é muito bacana, sem tirar, obviamente, o poder do treinador no banco.
mas o treinador também tem os homens de confiança. E você foi homem de confiança de muitos treinadores aqui, no River e tal. E com certeza também um dos caras importantes aí para o trabalho do Kudê. Até para o Kudê entender o que é esse Internacional. Sim, primeiro reconhecer que ele veio pelo trabalho dele, né? O trabalho dele foi excepcional na Argentina, ele foi campeão. Um campeonato argentino que é difícil, não é fácil. Ele já tinha feito uma Libertadores muito boa com o Rosario Central. E eu joguei a final da Copa Argentina contra ele, né? Rosario Central e River, aquele time de Lo Celso, Servi, Musto, né? Jogadores que hoje estão na Europa e são figuras nas suas equipes, mas ele vem em um momento muito bom. Ele chega para o nosso clube no momento certo. E eu acho que para ele também é uma possibilidade muito grande de comandar o Inter. O Inter com uma história muito grande em títulos e poder desenvolver o trabalho dele. Trabalho intensivo, intenso, com uma maneira de trabalhar diferente. E que a gente está sentindo que o time está se adaptando. Isso é o mais importante, né? Nós já tivemos aqui na história do Inter, eu tive o Fossati, tive o Diego Aguirre, treinadores, uma maneira diferente de trabalhar. Nunca tinha tido um treinador que tinha sido meu colega, nós jogamos juntos, lá no 2002, 2003. É diferente sim, mas quando a gente trabalha, existe esse respeito. É óbvio que ele vai se apoiar em algumas coisas porque me conhece. Eu conheço o clube, estou há muito tempo aqui, mas é óbvio que a gente está para ajudar. E isso de ser treinador dentro do campo, eu sou assim. É uma maneira de ser, eu acho que é o perfil de atleta. A propósito, você se imagina um dia, hoje você é o técnico do campo, né? Você se imagina um dia tá ali? Eu sou um dos que... De terno e tal? Se falar que eu sou técnico no campo, aqui já vão falar que eu mando. Tá bom. Não, mas o público não, mas tá aqui, entendendo. eu tô falando aqui, hein? Não lá. Sim. Aí também depende da maldade de quem está ouvindo. Porque as pessoas às vezes são maldosas, né? São. Acho que entenderam o que eu quis dizer. Um pouco são. Todo time tem um técnico em campo, tem, né? Que é o jogo, ou até mais, que são os jogadores de confiança. Tem do 2 ou 3 treinador, líderes, sim, tem. Poxa, tem. Assim não é. O grupo tem 6, 7 líderes. Agora dentro do campo sempre tem que ter 2 ou 3 para, como tu falou. Essa história do futebol é assim. É né? assim. Mas eu quero saber, não foge da pergunta. Você vai estar de terno um dia ali treinando o Internacional, treinando. Ô, Kudê, calma. Treinando, Galhardo, calma. Treinando um River Plate. Você já se imaginou nessa pele? Eu gosto, mas não eu me imagino ainda. Não tenho uma visão assim futura de que eu vou fazer. Eu já fiz curso, vou me preparando. Que a gente tem que começar a fazer coisas diferentes fora do que o futebol, sem tirar o foco do futebol, porque a minha cabeça ainda está como atleta, pensa como atleta, trabalha como atleta, até o último dia. Mas a gente vai fazendo alguma coisa fora, Eu penso assim, ter sido atleta ou ser atleta de futebol não te dá todo o conhecimento que tu precisa para ser treinador, para ser diretor, para ser presidente, para ser manager. Então a gente tem que Não, mas vamos parar dessa história de parar, não, porque você tem uma Libertadores inteira para jogar aí. E se chegar à final, são 17 jogos, viu? Inclusive, se acontecer isso, do Internacional ir para a fase de grupos, acredito que isso vai acontecer, você jogando as partidas da fase de grupos também, você se transforma no argentino com mais partidas na Libertadores da América. Vamos ver se chegamos lá. Olha aí, Codete. Nós estamos com a arte, inclusive, na tela aí, Estamos com a arte aí na tela para mostrar o tamanho, a dimensão que o D'Alessandro tem na principal competição da América do Sul. É bom, orgulho. Orgulho porque há pouco fiz 20 anos de carreira também. Comecei em 2000, janeiro de 2000, lá atrás.
Foi ontem, né? Parece, filme que parece passa, que foi ontem. E passou muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Adolescente, morando com a família. Hoje tenho uma vida, tenho filhos, 3 filhos, mulher. Uma vida fora do meu país. Muita coisa, a vida muda. Para fechar, uma pergunta que nunca pode faltar quando a gente conversa com o irmão argentino. Um coração brasileiro. A melhor carne? Olha, eu não ia nem perguntar essa, mas já que você deu a ideia, tá bom, vai, a melhor carne. Porque comparar com o sul, aqui é Argentina. Aqui é boa, hein? Rapaz, tem que ter peito para falar um negócio desse, porque aqui no Rio Grande do Sul a carne é boa, hein? Eu vou deixar de ir nas parrilhas, vou só comprar no supermercado e fazer em casa. E outra que a gente nunca faz para argentino. Pelé ou Maradona? Não precisa responder essa, né? Não, eu vi um pouquinho mais Maradona na minha infância que o Pelé, mas o meu pai me falava sempre de Pelé. Meu pai sempre me falava do Brasil dos 70. Pelé, Ribeirinho, Tostão. Sempre. Alessandro, você faz muito bem para o futebol, uma honra ter sido recebido por você aqui no CT do Inter. Que o Inter se classifique, falei isso para o Thiago, né? Que o Inter se classifique, o Corinthians também, porque teremos 8 brasileiros na próxima etapa. Isso é muito importante para a gente aqui no Brasil, né? Ter 8 times lá. E que os grandes argentinos estejam no caminho, porque quando tem Brasil e Argentina é sensacional, legal. É a melhor coisa que a gente tem no futebol. Eu adoro o Brasil e a Argentina. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, Quesada, por ter vindo aqui, por ter conhecido nosso clube. As portas estão abertas, não só para ti, sino para Fox Sport aí, para quem quiser conhecer nosso Inter, que tem muita história para contar. Visão Fox com esse grande cara. O jogador a gente sabe que ele é, mas é um grande cara também. E Libertadores exclusivo aqui, estreia do Internacional. Terça-feira você vai acompanhar tudo do primeiro jogo do Colorado.